Guilherme Miller, um dos pioneiros adventistas mais conhecidos entre nós. A história de Miller é muito interessante. Miller era um sujeito muito inteligente, gostava muito de ler e se tornou apaixonado pelas escrituras. Miller era filho de um fazendeiro e, juntamente com seu pai, ele administrava uma fazenda. Miller, quando era mais jovem ali, ele gostava bastante de ler. Na sua casa continham 3 livros. Um era a Bíblia, um era um livro de orações e outro livro que eles tinham. Só que Guilherme Miller ele não se continha com aquelas 3 leituras. Então ele passou a procurar e acumular livros dos vizinhos para ler. E a história de Miller fala que ele algumas vezes ficava até tarde da noite lendo. Então ele era fascinado pela leitura, ele gostava bastante de ler. E naquela época ele ficava várias noites lendo, as velas eram muito caras, então o pai dele reclamava, dizia para ele não fazer aquilo, não ficar até altas horas da noite lendo. E no lugar de usar velas, ele passou a usar nozes de pinho para colocar ali na lareira da sua casa, para que pudesse fazer a iluminação e ele pudesse fazer as suas leituras. Miller, ele teve a sua vida, a sua juventude assim, e ele se casou com Lucy, com uma senhora, com uma mulher chamada Lucy. E eles acabaram por se mudar para outro lugar, um pouco distante de onde ele morava, e ele passou a ter contato com uma biblioteca. E a partir dessa biblioteca, ele começou a ter contato com vários autores, e entre esses autores de alguma forma deístas. E Miller ele passou a ser deísta. Miller ele tinha familiares dele que eram evangélicos. Miller ele era muito honrado na comunidade onde ele vivia. Ele tinha uma boa reputação. Muitas pessoas gostavam dele. E houve uma guerra e ele foi convidado para ser o capitão, representando uma série de homens ali dos Estados Unidos. E durante essa guerra, ele enviava ali cartas para sua esposa e em determinado momento a esposa dele não respondia às cartas. Ela não era uma amante das escrituras, de escrever. E ele achou que ela tinha falecido e ele enviou uma carta para ela relatando se ela tivesse falecido. Essa carta iria chegar ao filho. Ele pensou que ela tinha falecido, mas na verdade ela não havia falecido e ela respondeu a carta. Ela somente estava escrevendo. Em Miller na guerra, ele estava ali perto de um grupo de pessoas em que foi atirada uma bomba, eu não recordo se 2 ou 3 pessoas, e essa bomba atingiu e matou aquelas pessoas, mas não matou ele. E ele voltou da guerra e ele ficou refletindo sobre o real sentido da vida, se era aquilo mesmo. E Miller, apesar de ser um deísta, ele ia à igreja e em algumas reuniões onde um dos seus tios ele fazia a leitura ali de alguns sermões. E quando o seu tio não estava, outras pessoas faziam as leituras. Só que Miller ele achava que aquelas pessoas não sabiam ler, interpretar bem o bastante. E ele disse certa vez: se eu fosse convidado para ler um sermão, eu iria. E aconteceu que a mãe de Miller escutou isso e em certa ocasião ele foi convidado para ler um sermão. E o sermão era relacionado à educação dos filhos. E aquilo falou de maneira convincente ao coração de Miller. Deus ele falou com ele através daquele momento, através daquele sermão que ele estava passando para as pessoas. E a partir desse episódio, Miller ele se tornou se tornou apaixonado pelas escrituras, se tornou alguém apaixonado por Jesus.
que passou a ser o seu grande amigo. Jim Miller ele era convidado algumas vezes para fazer apresentações em alguns lugares. Lembro de certa ocasião que alguém convidou ele para pregar um sermão, e quando ele chegou na cidade, as pessoas menosprezaram ele devido à sua aparência, devido à sua baixa estatura, mas quando ele começou a falar, as pessoas ficaram admiradas, até alguém que tinha convidado ele, que ao ver ele menosprezou, mas ficou admirado com sua inteligência, com sua sabedoria e com o domínio das escrituras. E Miller ele foi um grande homem. Vocês sabem que ele fez o cálculo ali com base em Daniel das 2.300 tardes e manhãs. Ele interpretou na época que o santuário a ser purificado seria a terra e que Jesus voltaria por volta de 1843, depois ele chegou à conclusão de 1844. E a gente sabe que não foi isso de fato que aconteceu, mas mesmo assim, depois disso ter acontecido, Miller ele permaneceu firme na fé. E a história de Miller é muito interessante. Estou trazendo aqui para vocês só o básico do que é a história de Miller. É uma história que nos inspira a ver como os nossos pioneiros, eles eram dedicados à obra de Deus. E como Deus ele tem os meios de alcançar as pessoas. Eu vou ler aqui uma citação de um livro para vocês que fala o seguinte: no seu último dia, Miller não conseguia falar muito, mas tempos em tempos emitia expressões como poderoso para salvar. Ah, como anseio estar lá. E vitória, vitória. Podemos apenas imaginar as cenas gloriosas que lhe passaram pela mente de Miller. Com certeza o Senhor estava muito próximo dele durante aquelas horas, finais de sua vida. Ele adormeceu em Jesus no dia 20 de dezembro de 1849, sem ver concretizada a sua mais cara esperança, que era a volta de Jesus. Ele foi colocado para repousar no cemitério de Lone Rampart, a curta distância de sua casa. Lá, ele aguarda o chamado do seu melhor amigo, e em sua lápide aparece a citação de Daniel 12:13. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. E a Ellen White, a quem foi mostrada a recompensa final de Deus ao seu dedicado servo, ela escreveu: anjos vigiam o precioso pó desse servo de Deus, e ele ressurgirá ao som da última trombeta. No dia da ressurreição, Miller realizará seu desejo, o desejo do seu coração, ver o seu Senhor voltando e estar com seu amigo Jesus. A história de Miller é uma história que inspira, e ela demonstra a paixão que a gente deve ter por Jesus, por sua obra aqui na Terra, e como devemos permanecer firmes, apesar das adversidades, apesar das dificuldades que a gente enfrenta na vida. Então, espero que a história de Miller ela possa ter servido de inspiração para você, que Deus possa lhe abençoar. Até um próximo vídeo.